Há uma descrição de Jesus Cristo escondida na Bíblia etíope que é tão aterradora, tão cosmicamente violenta, que o cristianismo ocidental passou 17 séculos garantindo que você nunca a lesse. Um ser cujos cabelos flamejam como lã em brasa, cujos olhos ardem como fogo aprisionado dentro de cristal, cujo rosto irradia um brilho maior que 1000 sóis. Uma presença tão avassaladora que os anjos se calam diante dele e o próprio tecido da realidade se distorce ao seu redor. Este não é o Jesus da escola dominical. Este é o original. E neste exato momento, Mel Gibson está produzindo um filme de menos de 300 milhões de dólares para levar esta versão de Cristo à maior tela do mundo. O cineasta que foi para o inferno. Antes de abordarmos os textos etíopes, é preciso entender o que Mel Gibson tem dito em particular, pois parece ser o relato de alguém que já os leu. Em 2004, Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmado em aramaico, latim e hebraico, sem concessões hollywoodianas. O filme retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus com tamanha brutalidade que o público saiu do cinema tremendo. A flagelação, a coroa de espinhos, a lenta e agonizante marcha para o Calvário. Os críticos o consideraram excessivo. O público o considerou a representação mais autêntica do sofrimento de Cristo já filmada. Com um orçamento modesto, arrecadou mais de 600 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se o filme, para maiores de 18 anos, de maior bilheteria na história dos Estados Unidos por quase 2 décadas. Mas Gibson afirmou repetidamente que o filme contou apenas a primeira metade da história. Por mais de 20 anos, ele vem desenvolvendo uma sequência. Ele a chamou de o projeto que o assombra, algo do qual não conseguiu se afastar, mesmo quando Hollywood tentou enterrar sua carreira. Agora, o título oficial é A Ressurreição de Cristo. 2 partes. Distribuição pela Lionsgate, com um orçamento estimado em 100 milhões de dólares americanos. A produção está em andamento nos estúdios Cineita, em Roma. A primeira parte estreia na Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte chega 40 dias depois, no dia da Ascensão. E a visão que Gibson descreveu para este filme não se parece com nada que o cristianismo ocidental já tenha apresentado nas telas. Em uma entrevista de 2022 para o National Catholic Register, Gibson disse que o filme não seguiria uma narrativa linear. Ele entrelaçaria a ressurreição com eventos ao longo do tempo, passado, presente e reinos completamente diferentes. Ele disse que a história tinha que começar com a queda dos anjos. E para isso, explicou, é preciso ir para um lugar totalmente diferente, outro reino. Então, ele disse as palavras que chocaram a todos que o ouviam. Você tem que ir para o inferno. No podcast do Joe Rogan, ele foi além. Revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional, o outro algo que ele descreveu como uma viagem de ácido. Suas palavras exatas, você vai para outros reinos, você vai para o inferno. Você está assistindo à queda dos anjos. Mas aqui está o ponto. Essa jornada exata, Cristo descendo por múltiplos céus, confrontando anjos caídos que vagavam pelo inferno, já havia sido escrita há quase 2000 anos, não por um cineasta, nem por um teólogo moderno, mas por monges que viviam em mosteiros encravados em penhascos nas montanhas da Etiópia. E o que eles registraram está prestes a colidir com o maior evento cinematográfico religioso do século. Mas antes de chegarmos a esses monges, você precisa ver a prova irrefutável de que algo foi deliberadamente apagado da sua Bíblia. E se esse tipo de história oculta te tira o sono, inscreva-se agora, porque estamos apenas começando. E o que vem a seguir vai reescrever tudo o que você pensava saber. A prova irrefutável que eles enterraram. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 a.C. Durante a maior parte da história ocidental, ninguém deveria tê-lo lido, mas monges etíopes o preservaram. E escondida em suas páginas, encontra-se a descrição de uma figura divina que coincide com o livro do Apocalipse, tão precisamente que não pode ser coincidência. O capítulo 46 de Enoque descreve uma figura com a cabeça branca como a lã,
um rosto repleto de graça como o de um dos santos anjos, rodeado por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos caem de joelhos. Os ímpios são condenados. No centro, ergue-se um ser de luz flamejante, julgando toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. Ao longo do livro, essa figura aparece repetidamente, não como um professor gentil, mas como um ser de autoridade cósmica aterradora, presidindo o destino de todas as almas. Agora, observe Apocalipse 1. 14. Escrito por João de Patmos por volta de 95 séculos depois. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz como a de águas impetuosas ou o trovão retumbante. Ambos descrevem uma espada, uma palavra de autoridade que emana de sua boca. Ambos retratam olhos de chama e um rosto resplandecente com uma luz avassaladora. A linguagem é precisa demais para ser acidental. As imagens são específicas demais para serem coincidência. O que aparece no Apocalipse pode não ser uma visão nova, mas o eco de algo muito mais antigo, cuja origem alguém preferiu não revelar. O Dr. George Nicholsburg, que passou décadas na Universidade de Iowa, produzindo o que se tornou o comentário definitivo em inglês sobre o primeiro livro de Enoque, considerou os paralelos inegáveis. Ele argumentou que o autor do Apocalipse estava se baseando diretamente na tradição enoquiana, não inventando algo novo, mas ecoando uma visão já antiga. E veja só, a Epístola de Judas, que está na sua Bíblia agora mesmo, cita diretamente o livro de Enoque nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Judas trata Enoque como profecia autorizada, digna de estar ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Pais da igreja primitiva, como Tertuliano e Irineu, citaram-no e o consideraram uma revelação genuína. Reflita sobre isso. Os autores do Novo Testamento conheciam Enoque. Eles citavam Enoque. Tratavam Enoque como escritura sagrada. Estudiosos do período do Segundo Templo confirmam que era amplamente lido. Não era obscuro nem marginal, mas parte do mundo religioso no qual o Novo Testamento nasceu. E então, 3 séculos depois, homens poderosos decidiram que não era mais permitido lê-lo. Em 363 d.C., o Concílio de Leóta o rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. O texto foi considerado perigoso. Perigoso demais para os fiéis comuns. Essa era a posição oficial. Mas eles não conseguiram todas as cópias, nem de perto. E o que sobreviveu nessas cópias vai muito além de uma descrição física de Cristo. Reescreve toda a história de quem ele era e o que veio fazer. Os monges que salvaram tudo. A Igreja Ortodoxa Etíope traça suas raízes ao século IV, sob o reinado de Asana de Axum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas da Terra. Mais antigas que a cristianização da maior parte da Europa, suas escrituras foram preservadas em gaélico, uma antiga língua sagrada que se tornou uma tradição literária cristã antes mesmo do latim ou do grego dominarem. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã, isolada, cercada e afastada da política mediterrânea por desertos e territórios hostis. Esse isolamento salvou tudo. O cristianismo etíope jamais participou dos concílios ocidentais, jamais recebeu os decretos, jamais participou das queimas de livros ou dos expurgos teológicos que remodelaram a fé em outros lugares. No alto das montanhas Tigra, em mosteiros esculpidos em penhascos íngremes, acessíveis apenas por cordas e sem proteção, as mãos dos monges continuavam copiando, geração após geração, século após século. Sentados em salas escuras iluminadas por lamparinas a óleo, misturavam tinta de minerais e plantas, preparavam pergaminho com peles de animais. Cada manuscrito levava meses, alguns anos. O trabalho curvava suas costas e prejudicava sua visão, as mãos apertadas em torno de penas vermelhas, moldando cada caractere da antiga escrita gás com meticulosa precisão.
Mesmo assim, faziam-no porque acreditavam que estavam preservando uma revelação divina, não livros proibidos. Não estavam escondendo nada. Eles estavam protegendo a verdade como sempre a conheceram. Acompanhe meu raciocínio, pois a prova do que eles preservaram é impressionante. Os evangelhos de Garma, datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford entre 330 e 660 do Txisto, estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se sabe existirem no mundo. O Dr. Jacques Merrier, historiador de arte francês que ajudou a chamar a atenção internacional para os manuscritos, descreveu a experiência de vê-los pela primeira vez como avassaladora. Ilustrações coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições surpreendentes por mais de 1500 anos dentro de um mosteiro remoto nas montanhas. Quando os especialistas em conservação do Fundo do Patrimônio Etíope chegaram para ajudar a preservá-los, tiveram que escalar o penhasco e instalar o equipamento no pátio. Os manuscritos não podiam sair de lá sob nenhuma circunstância. A Bíblia Etíope contém até 88 livros. Compare isso com os 66 da Bíblia Protestante ou os 73 da versão católica. Essa não é uma pequena variação, não é uma nota de rodapé. Estamos falando de textos inteiros. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, os livros dos Macabeus, o livro da Aliança, escrituras completas encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Escritos que os primeiros cristãos liam, citavam e tratavam como sagrados. Textos que moldaram a teologia das primeiras comunidades da Igreja, até que homens poderosos, reunidos em conselhos, decidiram que eram perigosos demais para os fiéis comuns acessarem. E o que esses textos dizem sobre Jesus vai mudar tudo o que você pensa saber sobre ele, o Cristo que eles não queriam que você visse. Na arte e na tradição ocidental, Jesus é calmo, gentil, reconfortante, de pele clara, olhos suaves, cabelos castanhos esvoaçantes, o bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. E essas qualidades fazem parte da história. Mas os textos etíopes revelam algo por baixo de tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando completamente. Nas escrituras etíopes, Cristo não é meramente bondoso. Ele é vasto, cósmico, avassalador, salvador e juiz, curador e guerreiro, luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais que 1000 sóis, irradiando ainda assim paz infinita. Sua voz não apenas fala. Ela ecoa por todos os reinos, sacudindo montanhas, dividindo águas, exigindo obediência de anjos e demônios. Ao seu redor, o tempo se altera, o espaço se curva, a própria estrutura da existência vibra em sua presença. Isso não é uma metáfora. Não é um exagero poético escrito para efeito dramático. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura, mais controlável. Uma versão criada não para perturbar, mas para confortar. Uma versão criada não para despertar, mas para manter você sentado. Mas aqui está o ponto. A descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional do que sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare e pense no que isso significa. O cristianismo ocidental tradicional martela uma mensagem: a humanidade é caída, pecadora, quebrada, formada do pó, dependente de intervenção externa para a salvação. Os textos etíopes invertem isso completamente. Se os seres humanos são filhos da luz, o divino não está distante. Ele já está vivo dentro de cada alma. A salvação não é uma dádiva concedida por sacerdotes. É um despertar para o que já existe dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, diz Cristo nesses textos, não como metáfora, mas como verdade literal.
O céu não é um destino distante que se alcança após a morte. É uma realidade interior acessível agora mesmo através do despertar espiritual. É aqui que a coisa fica interessante. Os textos etíopes também contêm uma profecia que soa como um aviso direcionado diretamente ao futuro. Uma passagem declara que em tempos posteriores as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da verdade. Durante o Renascimento, artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando a imagem de Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Ao longo de gerações, essas pinturas substituíram silenciosamente o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. A profecia previu isso séculos antes de acontecer. E é precisamente por isso que os textos foram suprimidos. Quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo no século IV d.C., o movimento espiritual descentralizado teve que se tornar uma instituição centralizada capaz de sustentar o poder imperial. A diversidade de crenças teve que ser reprimida. Textos que enfatizavam encontros pessoais diretos com Deus tornaram-se ameaças existenciais. A ascensão de Isaías afirmava que pessoas comuns podiam receber visões divinas sem a necessidade de sacerdotes. O livro de Enoque dizia que a revelação vinha por meio de jornadas celestiais, não por meio de autoridades reconhecidas. Os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior afirmavam que a salvação não exigia rituais religiosos ou sacramentos institucionais, visto que o divino já habitava o interior de cada ser humano. Por que alguém precisaria de um sacerdote? Por que pagar dízimos? Por que comprar indulgências? Por que se confessar a um clérigo se você pode comungar diretamente com Deus? Essas não são questões teológicas. Essas são questões sobre dinheiro, poder e controle. A Igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa precisamente porque reivindicava acesso exclusivo a Deus. Dízimos, indulgências, taxas para batismos, casamentos e funerais. Tudo dependia de uma única crença, a de que as pessoas comuns precisavam da Igreja para alcançar a salvação. E os homens que comandavam esse sistema responderam à ameaça desses textos enterrando-os. O livro de Enoque foi rejeitado no Concílio de Leota em 363 d.C. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa, cópias destruídas, autores denunciados, ensinamentos silenciados. A mensagem era brutalmente clara. A salvação flui por canais aprovados. E esses canais levavam a Roma. Mas nem todas as cópias, nem aquelas guardadas por monges em penhascos na Etiópia. Os 7 céus que Gibson está prestes a filmar. Agora, tudo o que abordamos, o Cristo cósmico, os ensinamentos suprimidos, os livros enterrados, tudo isso leva a um único texto, o documento mais extraordinário que sobreviveu do cristianismo primitivo, aquele que mais se assemelha ao filme que Mel Gibson está produzindo neste momento. E ao ouvir o que ele descreve, você entenderá por que ninguém no poder queria que você o lesse. A ascensão de Isaías data do final do século I ou início do século II, tornando-a contemporânea de partes do próprio Novo Testamento. Ela leva o profeta Isaías a uma jornada guiada por 7 níveis do céu. Não se trata de uma vaga metáfora espiritual, mas de um relato detalhado e estruturado de distintos reinos cósmicos, cada um com seus próprios seres, sua própria proximidade com o divino, suas próprias leis da realidade. Muito mais complexo do que o simples universo de 3 níveis descrito na maioria das tradições bíblicas ocidentais. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada, encontra a arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías desaba. O esplendor dos seres ali é demais para um corpo humano suportar. E, no entanto, mesmo a glória deles é apenas um reflexo de algo infinitamente maior. Então,
O sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza. Isaías contempla o amado, uma figura de autoridade radiante, prestes a descer à existência humana. E é aqui que o texto se torna surpreendente. Ele descreve a descida de Cristo com detalhes extraordinários. Ele não simplesmente cai do céu para a terra. Em cada nível, ele vela deliberadamente sua própria divindade para que os seres ali possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. No quinto, como um dos da quinta ordem, seu brilho diminuindo a cada estágio, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe restringi-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações, o infinito comprimindo-se no finito. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança, completamente alheios à presença cósmica oculta naquele pequeno e frágil corpo. Somente Deus, o Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. Todos os outros seres da criação foram enganados, não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. A crucificação, nesse contexto, não é apenas uma tragédia humana, é uma ruptura cósmica. A própria fonte da vida experimentando a morte, remodelando brevemente a estrutura da própria realidade. E a ressurreição não é meramente um corpo retornando à vida. É o ser mais poderoso que existe, recuperando toda a sua glória ilimitada após tê-la confinado voluntariamente à carne humana. Cada camada de limitação foi arrancada, cada véu removido, o brilho pleno liberado, não gradualmente, mas de uma só vez. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem, descendo ao inferno, a ascensão de Isaías já havia traçado esse caminho exato quase 2000 anos antes. O original jamais se perdeu. Essa visão ancestral não está presa ao passado. Nas igrejas etíopes de hoje, Cristo é conhecido como Exaper, o Senhor do Universo, majestoso e gentil, fogo e luz, poder e compaixão. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, cercado por halos dourados radiantes, plenamente humano e inegavelmente cósmico. Na tradição ocidental, Jesus oferece conforto em primeiro lugar. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude de quem está diante de você. Então vem o consolo. Nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são atos de bondade, são restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, não está tratando apenas os sintomas. Ele está restaurando a criação danificada ao seu projeto divino original. Quando ele ressuscita os mortos, não está realizando magia. Ele está ordenando que a própria vida retorne ao seu lugar de origem. Cada milagre é um lembrete de que todo o universo foi construído por sua palavra e ainda responde à sua voz. Cristo é descrito como a palavra viva, a vibração através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e a própria vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase 2000 anos que soa surpreendentemente próximo da física moderna e descreve a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse retirada, a criação simplesmente deixaria de existir. Não entraria em colapso, não se deterioraria, cessaria instantaneamente. O Dr. Getachew Haile, o estudioso etíope de manuscritos que passou décadas catalogando os textos de Jota no Museu Hill e na Biblioteca de Manuscritos em Minnesota, dedicou toda a sua carreira a provar que esses textos não eram meras curiosidades. Eram documentos cristãos fundamentais que o Ocidente simplesmente optou por esquecer. Equipes modernas de digitalização estão agora confirmando o que ele sempre defendeu. Os evangelhos de Germa revelam uma tradição de produção de manuscritos iluminados no reino de Axum, durante a Antiguidade Tardia, que rivaliza com qualquer coisa produzida na Europa.
Numa época em que grande parte do continente não dispunha dos meios para criar algo comparável, os historiadores estão sendo forçados a reconsiderar onde, de fato, floresceram as tradições intelectuais cristãs mais avançadas durante o primeiro milênio. O Jesus sereno da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida. Esse era o original. E por 17 séculos, bilhões de pessoas nunca souberam que ele existia. Mel Gibson pode estar prestes a mudar isso. Gibson sempre descreveu as Escrituras como história verificável. Ele se declara abertamente um cristão profundo. Ele diz que confia plenamente na Bíblia. E, no entanto, a visão que ele descreve constantemente, Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não vem da Bíblia ocidental padrão. Ela vem da Bíblia etíope. Seja por meio de fontes etíopes ou por ter chegado às mesmas conclusões através de sua própria imersão profunda nas Escrituras, a convergência é inegável. Se seu filme se mantiver fiel à visão descrita, o público em 2027 não encontrará o Jesus ocidental familiar, mas sim um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada que escolheu se esconder em carne humana, morrer na cruz e então explodir de volta em plena radiância divina, remodelando a própria realidade no processo. Os monges que preservaram essa visão jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood um dia ecoaria suas palavras. Jamais imaginaram que estudiosos redescobririam seus manuscritos e que o mundo começaria a ouvi-los. Eles simplesmente copiaram, rezaram, confiaram. Por 17 séculos, mantiveram-se firmes. Homens anônimos em salas escuras, guardando uma versão de Cristo que a instituição mais poderosa da Terra tentou apagar. E agora, finalmente, sua história está prestes a alcançar o mundo. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente a ponto de bilhões de pessoas jamais saberem de sua existência, o que mais estará oculto? Que outros textos estão guardados em mosteiros no alto de penhascos, aguardando para serem lidos? Deixe sua resposta nos comentários. E se você quiser estar aqui, quando desvendarmos o próximo trecho proibido das Escrituras, inscreva-se e ative as notificações, porque esta história está apenas começando.